Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dando sequência ao livro escrito por Luciano Subirá, De Todo o Coração. Eu estava enganado. Hoje, essa porção das Escrituras abençoa o meu coração e ajuda-me a crescer no amor a Deus, mas nem sempre foi assim. Esse mesmo texto já foi motivo de muitas dúvidas e conflitos em meu coração. Eu tive o grande privilégio de nascer em um lar genuinamente cristão. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Desde cedo fui ensinado, tanto em casa como na igreja, a seguir os princípios da palavra. Eu decidi corresponder à instrução. Não cresci achando-me santo ou perfeito, mas procurei viver longe daquilo que, aos meus olhos, considerava ofensivo a Deus. Nunca fiquei embriagado ou drogado, nunca traí ninguém, nem em contexto de amizade nem de namoro. Nunca roubei, sempre fugi da prostituição. Eu me considerava alguém separado para Deus, até por ter consciência do chamado ministerial que recebera ainda garoto. Contudo, cada vez que eu li essa passagem bíblica, entrava em um conflito interior. Eu era incomodado pela ideia de que jamais poderia entender o amor e o perdão de Deus sem que pecasse muito. Eu me flagrara pensando que nunca amaria ao Senhor como aqueles ex-malucos que vi serem transformados. De fato, tinha visto muitos saírem de drogas, alcoolismo, prostituição, envolvimento com demônios e tantos outros abismos que degradam o ser humano e que o mantêm em trevas espirituais, distante do Criador. Estes, como o próprio Jesus disse, normalmente carregam uma entranhada consciência do perdão de Deus e assim caminham como quem possui uma dívida de gratidão ao perdoador. Eu me vi a pensar que, semelhantemente a Simão, o fariseu que foi criado segundo a verdade da palavra de Deus e seguiu-a por toda a vida, eu nunca chegaria a valorizar devidamente a obra de Cristo. Algo parecia sugerir-me repetidas vezes que, se eu quisesse conhecer o verdadeiro amor a Deus, era necessário desviar-me do santo caminho e pecar muito. Obviamente, atribuo esses pensamentos não só à minha própria criatividade imatura, como também a uma ação do diabo. É ele quem deseja fazer-nos duvidar do Criador e, em consequência, quebrar seus mandamentos. É evidente que, com tais pensamentos duvidosos, Satanás não tentava ajudar-me a amar a Deus mais profundamente. Eu sabia que ele queria desviar-me do Senhor e eu nunca lhe dei ouvidos. Não conseguia, entretanto, chegar a um entendimento pleno acerca desse ensino de Jesus. Ano após ano, o questionamento continuava entalado dentro de mim. Equivocado, pensei a considerar que aquilo que antes parecia um privilégio, andar nos caminhos do Senhor, poderia ser um impedimento. Mais tarde, descobri que o dilema não era somente meu. Até hoje, quando ensino sobre esse assunto, muitos crentes que nasceram e cresceram no Evangelho confidenciam que enfrentam o mesmo questionamento. Satanás tenta promover engano por meio da distorção de princípios bíblicos. Isso é perceptível na tentação de Eva. Paulo adverte que, da mesma maneira que o maligno assediou a primeira mulher, ele também tentará fazer conosco. 2 Coríntios 11:3. E como o tentador agiu? Questionando e distorcendo a justiça do mandamento divino. O mesmo se deu com Jesus no deserto, quando o diabo procurou deturpar a aplicação do Salmo 91 no que dizia respeito à proteção dos anjos. É assim que ele trabalha. Eu enfrentei uma verdadeira batalha contra setas de engano. Como assim? Quem muito é perdoado, muito ama. Eu cria que a palavra de Deus era perfeita e nunca errara. Sabia também que não deveria desviar-me nem por aquelas dúvidas nem por nada. Mesmo assim, com o tempo, comecei a achar o princípio um pouco injusto. Na limitação de meu entendimento, pensei estar sendo impedido de amar profundamente ao Senhor. Acreditei que ele havia privilegiado rebeldes e desobedientes em vez de abençoar aos que procuram honrá-lo por meio da obediência. Estava terrivelmente enganado. Um dia, finalmente Deus me respondeu. Ele removeu o engano que oprimia meu coração e abriu meus olhos para entender
de forma abrangente o que passo a compartilhar agora. O que significa muitos pecados? Certo dia, Deus me iluminou para que enxergasse e compreendesse um princípio em sua palavra. Até então eu entendia que ao reconhecer que aquela mulher havia sido perdoada de seus muitos pecados, Cristo destacava o fato de que ela era mais pecadora do que Simão. Jesus falou sobre dois devedores com dívidas diferentes, o que sempre me pareceu um incentivo à comparação. Ela devia muitos pecados, ele devia menos. A observação de Tiago, no entanto, fez-me colocar toda a história em perspectiva. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, 10 e 11. Quem tropeça em um único ponto da lei também tropeça em todos. Isso significa que aos olhos do Senhor, cada tipo de pecado é considerado uma quebra de toda a lei divina. Todos, sejam quais forem, produzem separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2. É lógico que as consequências são diferentes, mas quando se considera o efeito espiritual, a separação de Deus e a decorrente necessidade de perdão, todos os pecados são iguais. Observe o que Cristo ensinou. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. O Senhor Jesus afirma que a cobiça dos olhos nos faz tão imorais quanto o adultério físico. Não se deve supor, contudo, que não seja necessário interromper o processo iniciado nos olhos, antes que se evolua ao envolvimento físico. Os dois tipos de adultério são igualmente pecados, mas as consequências diferem. Em todo caso, o que se vê Cristo ressaltar é que no que tange à contaminação do homem, os dois tipos de pecado produzem o mesmo efeito. Ao escrever aos Romanos sobre a não distinção entre judeus e gentios, Paulo declarou que pouco ou muito conhecedores da lei, todos se encontravam na mesma condição. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, do 9 ao 12. A Bíblia encerrou todos os homens, independentemente do que cada um tenha feito, sob a mesma condenação do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, do 19 ao 20. Eu creio que a razão pela qual Deus lida com o pecado dessa maneira é uma só, e Paulo explica, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 29. Nenhum de nós pode orgulhar-se de nada. Ninguém pode definir quem é mais pecador, quem merece mais atenção ou quem merece justificação da parte de Deus. Vamos a mais uma fala de Jesus. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Depois de ter sido levado a meditar nesses textos, encarando tudo o que Cristo declarou sobre o pecado e a forma pela qual os homens veem si mesmos e sua própria condição miserável diante de Deus, percebi meu equívoco de interpretação. Jesus não quis dizer que Simão, o fariseu, era menos pecador do que aquela mulher. Na verdade, ele afirmou o contrário em outros momentos de seu ensino. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 32. Cristo ministrava acerca da diferença entre apenas manter a aparência e cultivar verdadeira obediência. Assim, como para aquele pai não interessava o fato de a resposta inicial ter sido agradável ou não, e sim o que os filhos respondessem depois, da mesma forma acontece no reino de Deus. Alguns dizem sim depressa, parecendo religiosos, mas posteriormente não demonstram obediência constante. Ou seja, acabam por pecar justamente pela obediência de fachada. Por outro lado, há os que simplesmente negam ou demoram a dizer sim. Estes no início rebelam-se, porém vivenciam arrependimento e mediante uma atitude de obediência ao Pai, terminam por fazer soar o sim, muitas vezes inaudível, atrasado, mas real. A declaração de Jesus foi muito forte. Publicanos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes que os fariseus. É exatamente esse contraste que se aplica no caso de Simão e da mulher pecadora. O Senhor Jesus não colocava em comparação a ficha corrida dos 2, tampouco referia-se ao volume de pecados de cada um. Enfim, chegamos à chave que abre o entendimento ao falar de dívida maior e menor de muitos e poucos pecados. Cristo está, na verdade, apontando como cada um vê a si mesmo. Observe que o mestre não intencionava desenhar um olhar incriminador de Deus, mas evidenciar a capacidade do homem de enxergar ou não a si mesmo. Ele indicava o olhar humano e não o divino. Isso porque, diante de Deus, poucos ou muitos pecados significam separação. Já para o homem, enxergar poucos pecados no espelho da autoavaliação pode ser perigoso. O homem que se acha pouco pecador corre o risco de esconder dos outros e de si mesmo uma enorme religiosidade. Já o que bate no peito admitindo suas misérias tem grandes chances de arrebatar o coração do Pai. Ao orgulhoso, o Senhor resiste. Tiago 4:6. Ao quebrantado, ele simplesmente não resiste. Salmo 51:17. Vamos ao outro trecho bíblico que compara o real significado de muitos pecados. Não se trata de volume de erros, mas de honestidade na autoavaliação. Mais uma vez, quem fala é o próprio Cristo. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os são não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, do verso 30 ao 32. Por hoje ficamos aqui. Por favor, se você está nos acompanhando, se você está pela primeira vez ouvindo esse capítulo, se inscreva no nosso canal. Se é que você ainda não está inscrito, se inscreva, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um vídeo novo e, se for possível, compartilhe com alguém este vídeo. Nos vemos na próxima. Deus os abençoe.